A paz do Senhor para todos. Hoje iniciaremos o segundo trimestre do ano de 2025. E a lição 1 tem o título O Verbo que se tornou carne. O texto áureo que se encontra em João 1,14 nos diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. O Verbo de Deus, que é Jesus. Jesus é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para nos redimir dos pecados, para nos dar direito à salvação e morada eterna junto com o Pai. Nesse trimestre, vamos estudar o Evangelho de João. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus Cristo em Jerusalém. O autor desse evangelho, o apóstolo João, redigiu este valioso documento com a intenção de revelar a singularidade da natureza divina de nosso Senhor. E, ao mesmo tempo, encorajar a fé dos seus discípulos. É um evangelho maravilhoso. O Evangelho de João que nós vamos estudar nesse trimestre. Autoria e data desse evangelho. O apóstolo João é o autor do evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto, João 21, versículo 20 ao 24. E também nos escritos dos denominados pais da igreja. Admite-se que tenha sido escrito nos anos de 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões Verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância nesse quarto evangelho. O Verbo que se fez carne, o Verbo é Jesus. Jesus é a palavra que nos deu direito de sermos chamados filhos de Deus. Qual o propósito desse Evangelho de João? O Evangelho de João tem como um de seus propósitos levar o leitor a crer em Jesus Cristo. Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E ao crer, encontrar a vida em seu nome. Crer que Jesus é o Salvador, crer que Jesus é o Filho de Deus. E ao crer, encontrar a vida em Jesus. A vida eterna, a salvação da sua alma. João 20, 31. Não é por acaso que os especialistas revelam a primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João. Ou seja, a apresentação desse evangelho. João 1, versículo 1 ao 14. Nesse trecho, o apóstolo apresenta Jesus como filho enviado de Deus ao mundo para fazer parte da história. Assim sendo, o Logos é a palavra encarnada. A natureza de Jesus. Apesar de o Evangelho de João sublinhar de forma
declara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. João 8, 39, 40 e 9, 11. Nesse sentido, o evangelho não só realça a divindade de Jesus como Filho de Deus, mas também discute a humanidade por meio da morte expiatória do nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade, para dar direito à humanidade de ser perdoado todos os seus pecados e chegar ao céu na presença de Deus. Em João, tanto a divindade quanto a humanidade de Jesus são afirmadas. Jesus, ele veio, se tornou homem, porque era preciso que alguém sem pecado, sem mancha nenhuma, viesse derramar sua última gota de sangue para dar direito ao pecador de ser perdoado de todos os seus pecados e alcançar a salvação em Jesus Cristo. Como aqui na terra não achou ninguém, aí sim, Jesus teve que vir. O Pai ofereceu o seu Filho para vir sofrer e morrer por minha causa, por sua causa, por toda a humanidade. Só assim nós somos perdoados dos nossos pecados, né? Quando a gente crê em Jesus, chega até Ele arrependido. Aí Jesus perdoa e nos torna filho de Deus. Temos esse evangelho, temos esse privilégio de sermos chamados filho de Deus. Porque o nosso Deus, ele é misericordioso e ele ama cada um. A revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redimiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo. É provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio, possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo e não tem fim. Esse é Deus. Assim, muito além do passado, desde o princípio, o Verbo, que é Jesus, ele já existia com Deus. Ele estava com Deus e ele é Deus. João 1:1. A natureza fundamental do Verbo. Tal como Deus é eterno, também o Verbo, que é Jesus, também é eterno. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8. Assim, conforme seu evangelho, como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Portanto, enquanto o Verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus. Porque Jesus, ele é Deus. Nós cremos, a Bíblia nos fala da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Com a mesma autoridade, com a mesma essência. No princípio era o Verbo. Conforme já referimos, no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é logos e significa palavra.
O verbo, o conceito de logos, traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender esse termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. O conceito mais apropriado de logo encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. O Evangelho de João retrata Jesus como o Verbo divino que se fez presente na história. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. João 1, 2 e 3. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. João 1, capítulo 4. João, capítulo 1, versículo 4 e 5. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. O homem, quando vive em pecado, ele vive nas trevas, na escuridão. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas, né? As trevas simboliza a obscuridade, a escuridão espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. João 1, versículos 6 e 8. A verdadeira luz, que é Jesus Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Jesus é a luz do mundo. O homem sem Jesus, ele vive nas trevas. Ele não consegue enxergar a luz. Vive nos pecados, vive pecando. Mas quando Jesus, que é a luz, entra na vida do homem, o homem se deixa, né, levar por Jesus, deixa Jesus entrar em sua vida, ele começa a ver com clareza o que é luz, o que é trevas. Começa a ver seu passado obscuro no pecado e vê agora a sua vida clara, em luz, em paz, sem pecado, porque ele aceitou Jesus, ele deixou-se levar por Jesus, deixou-se ser guiado por Jesus. E Jesus nos guia o caminho reto, e esse caminho, ele chega ao céu. O privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Maravilhoso. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, não creu que Jesus é o Cristo. Deus ofereceu a todas as pessoas e chegou até a nós. Independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Deus, de Jesus. João 1, versículo 12 e 13.
tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Os judeus, eles não creram em Jesus. E Jesus, por isso, Jesus chegou até os gentios, chegou até nós. E hoje nós temos o privilégio de sermos chamados de filho de Deus, porque a graça nos alcançou. Glória a Deus! E somos abençoados por Jesus. Que Jesus, ele mora em nós. A presença de Deus se faz presente em nossas vidas. E é maravilhoso seguir esse nosso Deus, ser fiel a nosso Deus, porque nós cremos na promessa que ele virá nos buscar e nos levará para morar com ele no céu, onde não há dor, não há luta, não há tristeza. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. A manifestação e habitação do Verbo. A frase "o Verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. João 1, versículo 14 ao 18. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". Jesus, ele viveu entre nós. Ele viveu aqui na terra. Ele viveu juntamente com a humanidade, com os homens. No texto, essa expressão indica que o Verbo armou seu tabernáculo, ou tenda, entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Hoje, Deus, ele habita em nós. Hoje, nós somos a casa de Deus. Nós temos a presença do Deus vivo em nossas vidas. E é essa presença que nos dá alegria, que nos motiva a continuar lutando nesse mundo para alcançarmos a vitória, a morada eterna, porque nosso Jesus nos prometeu, e o que ele promete, ele cumpre. Basta permanecermos fiéis, perseverarmos, não olharmos nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, olharmos somente para a vinda, para a frente, reto, onde Jesus nos levará para o céu. Não podemos olhar para os lados nem para trás. É seguir em frente, porque em frente está o céu que nos aguarda. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nessa lição, tivemos a oportunidade de iniciar o estudo do Evangelho de João, mostrar a sua relevância e o objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João, entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filho de Deus. Somos felizes porque nós aceitamos Jesus. Jesus,
Ele nos guarda, é Ele que nos protege. E nós somos chamados filhos de Deus. E essa alegria que nós temos de sermos chamados filho de Deus, nós não podemos desejar só para nós. Nós devemos olhar as pessoas que ainda não conhecem esse Jesus. Nós devemos olhar para eles com olhar de misericórdia. Levar Jesus até eles, porque Jesus, ele nos deu essa missão de falar dele, de pregar o evangelho para as outras pessoas. Porque o céu foi feito para toda a humanidade. Não só para mim, não só para você, mas para toda a humanidade. E Jesus, ele se alegra quando uma alma se arrepende e rende-se aos seus pés. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, abençoando você, abençoando sua família. Que tudo na sua vida, Jesus realize seus sonhos de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele sabe, Ele conhece o que é bom para mim e conhece o que é bom para você. Vamos continuar firmes no caminho do Senhor, orando, meditando na palavra e buscando sempre a presença do Senhor, para nunca nos afastarmos dele, porque o céu é maravilhoso e o céu nos aguarda. Fique com Jesus e que Deus abençoe você e abençoe toda a sua família. Amém.